Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Isaías, estudando o capítulo de número 6. Amém, irmãos? Então se preparem aí para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor. Amém? Então, irmãos, antes de iniciar o capítulo 6, vamos falar um pouquinho a respeito do rei Uzias, né? Então, lá em 2 Crônicas, capítulo 26, né, a palavra nos fala a respeito do rei Uzias. Nós sabemos que o rei Uzias ele foi um rei excelente, né? Ele começou a reinar com 16 anos. Está lá em 2 Crônicas 26, versículo 1, que diz: Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. A palavra de Deus diz que ele fez o que era reto, né, diante do Senhor. Está lá em 2 Crônicas 26, versículo 4. Ele orou a Deus e Deus prosperou a vida dele, né? Versículo 5 diz: Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Uzias providenciou equipamentos, né, para o exército de Israel, tá lá em 2 Crônicas 26, 14. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, até fundas para atirar pedras. Ele foi um rei com visão, né, de engenharia e tecnologia. Versículo 15, né, que fala que fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens, peritos destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. A palavra diz também que Uzias era amigo da agricultura. Está lá no versículo 10, né, que diz: Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes, nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Mas a palavra do Senhor, irmãos, ela diz que o orgulho, né, tomou conta do coração de Uzias, né? A gente viu agora há pouco no verso 15, né, que diz que ele foi maravilhosamente ajudado até, né, até que se tornou forte. Então o orgulho ele começou a tomar conta do coração do rei Uzias. E nós sabemos que é comum, né, as pessoas, à medida que vão alcançando bênçãos de Deus, à medida que são abençoadas, elas se esquecem de Deus. E foi o que aconteceu com o rei Uzias, né? E o que que Uzias faz? Ele vai até o templo, né, e vai fazer algo que era função do sacerdote. Lá no versículo 6, né, de 2 Crônicas, diz assim: Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Então, Uzias, então, ele vai fazer essa função que não era dele, né, que era a função de um sacerdote. E a palavra então diz que 80 sacerdotes tentaram impedir o rei Uzias de entrar no templo, né, com o incensário na mão, para poder oferecer incenso a Deus, né? Lá em 2 Crônicas 26, 17 diz assim: Porém o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então, por causa desse comportamento, Uzias ele contrai uma lepra na testa, né? Porque Uzias ele tinha cometido um ato grave, e Uzias então ele morre após reinar 52 anos. Ele morreu como leproso, né, no ano de 740 a.C. Ele era um bom rei, né? E por isso e depois ele foi substituído por seu filho Jotão.
que também fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então, o rei Uzias, ele foi um dos melhores reis de Judá, né? Mas ele morreu por causa do seu orgulho, né? A soberba, ela tomou conta do coração dele e por causa desse ato, né, ele foi castigado, né? E por causa dessa lepra, então, ele teve que ser isolado da sociedade, né? Ele foi levado para uma casa, então, fora da cidade de Israel. E Uzias, ele morreu 38 anos antes da destruição do reino das 10 tribos. Então, irmãos, a vida de Uzias, então, ela mostra para a gente que nós temos que começar bem e terminar bem, né? Podemos até começar mal, né? Mas temos que acabar bem. Não adianta você começar bem, mas acabar mal, né? Você tem que terminar bem, né? E não foi esse o caso do rei Uzias. E aqui, então, no livro de Isaías, irmão, nós vamos ver, então, que nos capítulos 1 a 5 do livro de Isaías, eles mostram fatos que aconteceram durante o reinado de Uzias. No capítulo 6, apresenta fatos que aconteceram durante o reinado de Jotão. Nos capítulos 7 a 12 de Isaías, fatos que aconteceram durante o reinado de Acais. E dos capítulos 13 até o final, 66, né, mostra fatos que aconteceram durante o reinado de Ezequias. Então, aqui no capítulo 6 vai mostrar a missão de Isaías, né, que foi a missão de julgamento, né, e restauração, né, do povo de Israel. Então, vamos começar aqui com o capítulo 6, versículo 1, que diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, essas vestes aqui, é a mesma coisa que séquito, né? Que é uma espécie de manto longo. Né? Quando fala aqui as abas das suas vestes, está mostrando aqui a autoridade, né? Tem um significado de autoridade. E Isaías, então, ele estava muito triste, né? Ele estava de luto, naturalmente, né? Porque Isaías, ele era primo primeiro, né, do rei Uzias, que foi um dos maiores líderes, né, de Judá, mesmo que no final da vida dele ele tenha sido disciplinado por Deus, né? Mas ele foi um excelente rei. E o Uzias, então, era uma pessoa chegada de Isaías, né? E agora Isaías estava triste, né, por causa disso, né? Mas Isaías, irmãos, ele estava triste também, né, porque a nação estava em perigo, né? E Isaías, por conviver no palácio, né, ele tinha uma visão holística do seu tempo. Ele sabia o que estava acontecendo na nação de Israel. Quando a gente vai lá para Isaías, capítulo 1, versículo 2, né, o Senhor descreve a situação triste de Israel. Diz assim: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Então, essa é a situação de Israel, né, na época de Isaías. E Deus está querendo mostrar, então, para Isaías que um grande rei tinha morrido, mas o rei dos reis ainda continua sentado no trono. Quando a gente vê aqui no versículo 1, né, que diz: Eu vi o Senhor assentado, né? Essa palavra vi, ela é do verbo urá, né, em hebraico, que significa ver claramente. Ou seja, está falando de uma experiência pessoal que Isaías teve com Deus. Porque Isaías, ele não viu a essência de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nenhum homem viu e ele é capaz de ver a Deus, né? Na realidade, Isaías, ele viu o próprio Cristo, né? E nós podemos ver isso lá no Evangelho, lá nos Evangelhos, né? Por exemplo, no Evangelho de João, né? Nós podemos comprovar isso. João capítulo 12, a partir do versículo 36, que diz assim: Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor?
Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Né? O versículo 41 está confirmando. Né? Isso disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então tá se reportando aqui a pessoa de Cristo. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades, né, versículo 42, né, creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, Isaías, irmãos, ele teve uma visão de Jesus lá na glória, né? Isaías, ele está vendo Cristo reinando. Então, irmãos, Isaías, ele vê o trono do Senhor, só que ele vê o trono do Senhor num templo terreno. E nós sabemos que o templo terreno é a representação do trono celestial, né? Foi a mesma coisa que João viu lá no Apocalipse, né? Só que João, né, a Bíblia diz que a palavra de Deus diz assim, João fala assim, achei-me em espírito, né? Essa palavra achei, essa expressão achei-me em espírito, né, é como se Deus estivesse transportando João do primeiro século, né, que é a época que João vivia, para o dia do Senhor. Diferente de Isaías, que ele vê o trono do Senhor num templo terrestre, né? Então Isaías teve a mesma visão de João, né? Só que em diferentes situações, né? Então Deus ele estava sentado, né, num trono. Isso significa que Deus tem o controle de toda a situação, né? Deus tem o governo de toda a situação. Deus tem a majestade. Deus tem a honra, né? Quando a gente vai lá para o Salmo 89:14, diz assim: justiça e direito são o fundamento do seu trono. Graça e verdade te procedem. Né? Interessante, então, é que Isaías ele vê dois tronos, né? Um trono vazio, né? E um trono ocupado. E Deus está mostrando para Isaías que Deus estava governando, Deus estava no controle de tudo. Porque o mundo, na época de Isaías, estava um verdadeiro caos, né? Mas, mas Isaías descobre que o Senhor ainda reina, né? E uma pergunta que muita gente faz nos dias de hoje, né? Onde está Deus, né? Quando acontece uma catástrofe, quando acontece um terremoto, quando acontece um tsunami, quando a gente vê crianças morrendo de fome, né? Onde que está Deus, né? E a resposta está aqui, né? O Senhor está no trono. Né? Qual que é a resposta para essa pergunta? O Senhor está no trono. Por quê? Porque o Senhor ele não perdeu o controle da situação. O Senhor ainda continua governando. Né? A despeito de todas as coisas que estão acontecendo no mundo, o Senhor ainda continua reinando. Ele não perdeu o controle da situação. Isaías 6:2 diz assim: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os seus pés e com duas voavam. Então aqui o versículo está apresentando aqui a reverência, né, dos serafins, né, na presença do Senhor. Né? Então os serafins, como nós estudamos lá no livro de Apocalipse, eles ficavam acima do mar de vidro. Esses serafins, eles significam seres ardentes. Né? É algo que arde como uma brasa ardente. Eles refletem tanto a glória de Deus que parece que eles estão ardendo em chamas. E os 4 seres viventes descritos lá no Apocalipse 4, eles são os serafins. Né? Então nós sabemos que tem os querubins, né, que ficam abaixo do mar de vidro, que são aqueles citados por Ezequiel, e tem os serafins, né, que estão acima do mar de vidro, né, que são os 4 seres viventes descritos lá no Apocalipse capítulo 4. Né? Porque os serafins eles só são mencionados aqui no livro de Isaías. O único local da Bíblia que fala a respeito dos serafins é aqui em Isaías capítulo 6. Então, os serafins eles são seres sem pecado, né?
eles cobrem os seus pés, a palavra de Deus diz que eles cobrem os seus pés, cobrem o rosto, né? Por quê? Porque para eles não serem consumidos, né? Ao fitar a glória de Deus. E as duas asas são utilizadas para voar e para cumprir as missões de Deus, né? Então a gente percebe aqui que, ao contrário do espírito desse mundo, né? Que nós sabemos que é um espírito de irreverência, né? Ao contrário do espírito dos serafins, que é um espírito de reverência, né? O espírito desse mundo é um espírito de irreverência, né? É um espírito de quebra de protocolos, né? E nós podemos aqui confrontar a humildade dos serafins com o orgulho de Uzias, né? Uzias, ele foi queimar incenso diante do Senhor. Então nós podemos confrontar a humildade dos serafins, né? Com o espírito desse mundo, que é um espírito de reverência, e com o comportamento de Uzias, que foi um comportamento de orgulho, né? Ao querer queimar incenso diante do Senhor, ao querer fazer um procedimento que não era da alçada dele, né? Então, irmãos, nós estamos falando aqui de serafins, né? Os anjos, então, eles foram criados dentro de uma hierarquia, né? Os anjos, têm uma hierarquia dos anjos, né? Então, em primeiro lugar vem os serafins, em segundo vem os querubins, terceiro tronos, quarto dominações, quinto principados, em sexto potestades, em sétimo lugar virtudes, oitavo lugar anjos e em último lugar arcanjos. Então essa é a hierarquia dos anjos. Isaías 6:3 diz: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então a gente percebe aqui que eles reconhecem, né, a soberania de Deus. E este cântico, né, ele é realizado dia e noite, né? E parece aqui que os serafins eles respondiam, né, uns para os outros, né? Quando fala aqui, clamavam uns para os outros, né? É como se eles respondessem um para os outros, né? Santo, 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 né? É a mesma canção cantada pelos quatro seres viventes lá do Apocalipse 4:8, né? Que diz assim: E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm um descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Então, os quatro animais eles estão fazendo a mesma coisa, né? Estão proclamando Santo, Santo, Santo. E essa expressão Santo, 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 ela mostra uma santidade perfeita, né? Mostra que a linguagem dos homens, né, ela não pode descrever, né, a santidade de Deus, né? Não tem como te descrever a santidade de Deus, né? Por isso que é dito Santo, Santo, Santo. E essa expressão Santo, 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 ela é chamada de triságio, né? Que é um hino religioso que realça a santidade absoluta de Deus. Então é isso que os serafins eles estão cantando, né? E Deus ele está confrontando Isaías, né, mostrando para Isaías um contraste entre a santidade que havia no céu com a corrupção que havia em todo Israel, né? Aqui no final do versículo diz assim, ó, toda a terra está cheia da sua glória, né? Ou seja, Deus é perfeito, né? Deus se preocupa conosco, né? A glória de Deus, ela transcende o universo, né? Então, é o que está dizendo a primeira parte do versículo, né? A primeira parte do versículo está dizendo Santo, 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 né? Está apresentando aqui a glória de Deus. Mas a segunda parte, ela mostra a proximidade de Deus com a sua criação. Ou seja, está mostrando que Deus está envolvido com a terra, está envolvido com a humanidade. Então, do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista humano de Isaías, Israel estava em ruínas, né? Mas do ponto de vista de Deus, toda a terra está cheia da sua glória, né? Então, o nosso ponto de vista, irmão, não é o mesmo ponto de vista de Deus, né? Nós sabemos que na terra tem doenças, tem pragas, né? Tem catástrofes, né?
Mas do ponto de vista de Deus, né, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então, as bases do limiar, está falando aqui dos umbrais das portas do templo, né? Do templo celestial, né? Está falando aqui da entrada do templo, né? A entrada do templo, então, tremeu por causa da santidade de Deus, né? E isso vai acontecer na segunda vinda de Cristo, né? Quando a terra toda vai tremer, na ocasião da segunda vinda de Cristo. O versículo 5 diz: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, quando Isaías ele tem a visão do Senhor, ele percebe então que ele está passando por um julgamento, né? Então, depois dele contemplar o cadáver de um rei mortal, né, que é o rei Uzias, Isaías então ele contempla um rei imortal. E Isaías está mostrando aqui um antigo costume, né, que os antigos tinham, né, de que se alguém visse a Deus, essa pessoa morreria. Então, Isaías, nesse momento dessa visão, ele teve a sensação de que a sua vida ela estava chegando ao fim, né? Lá em Êxodo 33, versículo 20, diz assim: E acrescentou: Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ora, irmão, se Isaías ele viu a face de Deus, por que Isaías então não morreu, né? Isaías não morreu porque, na realidade, ele teve a visão de Cristo, né? Não a visão de Deus, né? Então, Isaías aqui, né? Aqui nesse momento aqui que Isaías teve a visão de Cristo, né? Houve a confissão do pecado de Isaías e do pecado do povo, né? A gente viu aqui que foi uma confissão humilde, uma confissão sincera perante Deus. Isaías ele sabe que é um pecador, né? Ele sabe que os seus lábios não estão louvando ao Senhor, né? Ele é um homem de lábios impuros. Quando a gente vai lá para Mateus 12:34, diz assim: Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então, dessa forma estava a vida de Isaías, né? Aí Isaías diz: Ai de mim, né? Então, antes de proferir os ais lá do capítulo 5, né? Isaías confessou o seu próprio pecado, né? Isaías confessou o seu próprio ai, né? Isaías ele teve uma reação de medo, uma reação de pavor, uma reação de temor e tremor, né? Isaías ele teve uma disposição para o arrependimento, né? Por quê? Porque ele sabia que ele era pecador. Então Isaías teve um comportamento ao contrário de muitas pessoas hoje quando são confrontadas com Deus, né? Então, além dele ter lábios impuros, a palavra de Deus diz que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. E Isaías aqui ele usa de uma linguagem poética, né? Pois na realidade não só os lábios do povo estavam impuros, mas o povo todo, né, era impuro, né? Então, irmãos, vamos ver aqui alguns exemplos, né, de homens que também se humilharam diante de Deus, né? Por exemplo, Abraão, lá em Gênesis 18, versículo 27, diz assim: Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Outro exemplo, Paulo, 1 Timóteo 1, versículo 15, diz assim: Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Pedro, né? Lucas 5, a partir do versículo 3, que diz assim: Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lancei as vossas redes para pescar.
Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então, irmãos, antes de ministrar aos outros, né, Isaías ele deixou ser ministrado por Deus, né, proferindo um ai contra ele mesmo. E aqui, irmãos, mostra a principal preocupação de Deus, né? A principal preocupação de Deus é com o que eu sou, não com o que eu estou fazendo. Lógico, né, que Deus se preocupa com o que eu estou fazendo, mas a principal preocupação de Deus é com o que eu sou. Isaías, aliás, 6, versículo 6. Né? Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar como tenaz. Então, irmãos, essa brasa viva não era para purificar o profeta, né? Mas era um sinal de que a mensagem que Isaías ouviu sobre a purificação dele era verdadeira. Porque a verdadeira purificação ela só pode ser realizada em Cristo. Né? E daqui em diante nós vamos ver que as palavras de Isaías elas seriam luz e poder para aqueles que aceitarem a sua palavra. Então, lá no Antigo Testamento, as brasas elas eram levadas ao Santo dos Santos uma vez por ano, no dia da expiação. Lá em Levítico 16, versículo 12, diz assim: Tomará também de sobre o altar um incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Então, esse sacrifício feito no altar do templo, ele tipifica o sacrifício de Cristo. Então, é esse ato aqui do serafim ter trazido na mão uma brasa viva, né? É, é, esse ato, né, do serafim ter trazido uma brasa viva significa que Deus perdoou o pecado de Isaías, né? Então, esse procedimento aqui significa que o pecado de Isaías ele foi perdoado por Deus. Né? Ó, versículo 7, né? Isaías 6:7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então aquela brasa, então ela foi um sinal, né, de que a iniquidade de Isaías ela foi tirada, né? Ou seja, o pecado dele foi perdoado. Versículo 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então a palavra de Deus fala: Quem há de ir por nós? Você está falando aqui da Trindade, né? Então, por exemplo, Gênesis 3:22 fala da Trindade. Né? Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós. Está falando da Trindade, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Gênesis 11:7. Vinde, desçamos e confundamos. Está falando da Trindade, né? Confundamos ali a sua linhagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então, irmão, nós vemos aqui, então, Deus encontrando com o homem, né, à disposição da sua obra, né, com disposição de fazer a sua obra. Por quê? Porque a nação ela precisava de Deus e Deus queria um servo, né? O Deus precisava de um servo para ministrar ao povo. E Isaías, então, ele respondeu prontamente ao chamado de Deus. A gente vê aqui que Isaías ele não discutiu o seu chamado com o Senhor, né? Mas a gente vê que outras pessoas da Bíblia é, resistiram inicialmente ao chamado de Deus, né? Por exemplo, Moisés, né? Moisés, quando foi chamado por Deus, e Moisés falou o seguinte, ó: Senhor, quem sou eu para ir a Faraó, né? E tirar do Egito os filhos de Israel, né?
Quando Jeremias também, quando foi chamado, ele disse o seguinte: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas Isaías, a gente vê aqui que ele respondeu, né, prontamente o chamado de Deus. E nós temos na Bíblia, irmãos, exemplos de pessoas sendo enviadas por Deus, mas em circunstâncias contrárias, né? Que foi o caso de Isaías, né? Mas nós temos exemplos na Bíblia de outras pessoas também que foram enviadas por Deus em circunstâncias contrárias. Por exemplo, Jeremias, né? Jeremias capítulo 1, a partir do 17, diz assim: Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espante diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra todos os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Outro exemplo, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2, a partir do 3, diz assim: Ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes, que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá: Assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são rebeldes, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Outro exemplo, né? Paulo sendo enviado para pregar aos gentios. Está lá em Atos 8, a partir do 26. Atos 28, a partir do 26. Vai a este povo e dize-lhe: De ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Voltando agora para Isaías 6, versículo 9. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvi, ouvi, não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Então, irmãos, muitas pessoas elas acham bonito, né, a declaração de Isaías lá no versículo 8, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, né? Mas qual que era a missão de Isaías, né? Isaías, ele iria pregar uma mensagem de juízo e não de bênção. Essa que era a missão de Isaías. Então, a missão de Isaías, irmãos, a maior parte do povo iria ouvir a sua pregação, mas eles não iriam entender. Eles iriam ver, mas não iriam perceber. Era uma mensagem para endurecer o coração do povo. Ou seja, não é um envio para que o pregador tenha sucesso e seja amado por todos. Então, hoje a gente vê muito isso, né? As pessoas querendo ter sucesso, as pessoas querendo ser pregadores, querendo ser amados por todos, né? Então, Deus ele atende ao pedido de Isaías e envia para uma missão estranha, né? Uma missão de preparar o povo para a ruína deles. Era uma mensagem popular, uma mensagem de juízo. É um ministério aparentemente desestimulante, né? Mas a convocação de Deus era para mostrar a fidelidade de Isaías. Porque, irmãos, para Deus o importante não é o sucesso do ministro, né? Mas sim a fidelidade dele. Isaías 6:10. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos,
a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então, os versículos 9 e 10 de Isaías, eles são tão importantes, né, que eles são citados 10 vezes no Novo Testamento, né? Vamos ver alguns exemplos aqui, né? Mateus 13, a partir do 13, diz assim, ó: Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Outro exemplo, João 12:40. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Outro exemplo, Romanos 11, versículo 8. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Então, irmãos, Deus, ele não cega o entendimento das pessoas e nem endurece o coração das pessoas por capricho, né? O problema é que as pessoas resistem à verdade de Deus, né? E à medida que o tempo vai passando, né, as pessoas vão ficando mais resistentes às coisas de Deus, né? Aí quando o homem ele chega nesse estado, aí Deus endurece o coração, né? Aí Deus faz com que a pessoa não entenda as coisas, né? O coração dela fica endurecido. E aí muitas pessoas não entendem, né, aquela questão do faraó, né? Que Deus endureceu o coração de faraó. Mas quando a gente vai lá para a palavra de Deus, a gente vê que Deus endureceu o coração de faraó a partir da quinta praga. Ou seja, Deus deu oportunidade para que faraó abrisse o seu coração, que faraó permitisse que o povo fosse liberto, né? Aí Deus mandou a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, né? Mas mesmo assim faraó estava resistindo às coisas de Deus, né? Aí por isso, a partir da quinta praga, Deus endurece o coração de faraó. Isaías 6:11. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, as casas fiquem sem moradores e a terra seja toda assolada. Então o próprio Isaías, mas ele fica assustado com a missão dele, né? Ele pergunta aqui: Até quando, Senhor? Né? Então Isaías está dizendo: Até quando vai esse procedimento de endurecimento? Né? Isaías está questionando aqui a Deus, né? E é compreensível, né, esse questionamento de Isaías, né? Porque ele está perguntando para si mesmo, né? Eu e os profetas, né? Será que nós estamos trabalhando em vão, né, no meio deles? Será que as coisas não vão melhorar? Né? Esse era o questionamento de Isaías. E qual que é a resposta de Deus? Não, Isaías, vai ser assim mesmo, vai ser assim até que eles sejam destruídos. Ou seja, a terra ela vai ser arruinada e as pessoas serão levadas para o cativeiro. Quando fala aqui no final, ó, que a terra seja de toda assolada, né? Está dizendo que tá falando a respeito do juízo de Deus sobre a terra de Judá, né? E o versículo 12 diz: ó, E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Então, o afastar-se e o desamparo, né, dizem respeito à situação de Judá após a conquista da Babilônia, né? Eles seriam desamparados, né? O Senhor se afasta, né? Eles seriam desamparados. E Isaías, né, ele não viveu o bastante para contemplar esse conhecimento, porque o cativeiro babilônico ocorreu por volta de 100 anos depois do chamado de Isaías. E por fim, né, o versículo 13, né, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco.
Então a palavra de Deus está dizendo aqui que vai ficar ainda alguns remanescentes, né? Após a invasão da Babilônia, né? Vai ficar alguns remanescentes, a 10ª parte. Essa 10ª parte é uma expressão que Isaías usa para remanescentes. Ou seja, essa 10ª parte será aceita por Deus, mas eles tornarão a ser destruídos, né? Então essa parte ela é constituída por agricultores, né? Por pessoas pobres que foram deixadas por Nabucodonosor, né? Então mais tarde surgirão pessoas, né? Pessoas que retornarão do exílio. Mas essas pessoas que retornarão do exílio babilônico, elas enfrentarão outras dificuldades. Então, depois dos 70 anos de cativeiro, essas pessoas elas serão submetidas a castigos, né? Mas Israel ela não será erradicada, ela não será destruída, né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz aqui, ó, pois ela vai produzir renovos, né? Ela vai produzir renovos como os terebintos. O que é o terebinto? O terebinto é uma árvore semelhante a carvalho. E essa árvore, né, quando essa árvore ela é cortada, ela deixa escorrer uma resina perfumada. Então a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, depois de derribados, né, ou seja, depois que ela é cortada e deixa escorrer essa resina perfumada, ainda fica o toco, né? E nós sabemos que do tronco arruinado de Israel, Deus vai produzir uma santa semente. Quem é essa santa semente? É o próprio Cristo. Ou seja, pessoas que seriam abençoadas através dele, né? Então, irmãos, Isaías, então, ele não viu o resultado do seu ministério, né? O resultado do chamado dele, né? Mas Deus falou para ele que uma semente surgiria no futuro, né? Que é o próprio Cristo, né? Ou seja, ainda fica o toco, assim a semente, assim a santa semente é o seu toco. Ou seja, essa semente que surgiria no futuro seria o quê? O próprio Cristo. Amém, irmãos? Então aqui a gente encerra então o capítulo de número 6, né, de Isaías. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Caso os irmãos tenham alguma dúvida ou mesmo queiram fazer alguma observação, né, você pode aí postar nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? Nos ajude aí se inscrevendo no canal. Se você gostou do vídeo, deixe aí seu like. E aguarde aí os próximos vídeos, né? Que nós estaremos dando continuidade ao estudo do livro de Isaías. Amém, irmãos? Então, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos aí na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.